Olá, nobres integralistas, nobres monarquistas, Anauê, viva o Império. Pessoal, hoje, dia 18 de maio de 2021, estamos começando mais um programa Bom Dia Integralistas, programa diário do nosso canal MIM, Movimento Integralista Monárquico. Tema: a Casa Real Avis Lisboa anda divulgando que Carlos Alberto de Souza é terrorista internacional e cometeu vários atos terroristas na Europa, pessoal. Sim, vamos tratar desse tema. Antes, porém, gostaria de fazer as tradicionais saudações. Eu gostaria de saudar o Dr. Cássio Guilherme, diretor administrativo da SENE, Sociedade de Estudo do Nacionalismo Espiritualista, e do MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro, Anauê. Também gostaria de saudar o camarada Rod Tigre, grão-mestre da Ordem do Sol e vice-presidente do MIM, Movimento Integralista Monárquico. Anauê. Saudações feitas, pessoal. Vamos ao tema. Pessoal, anda circulando aí pelo YouTube, também grupos do WhatsApp e grupos do Facebook, pronunciamentos por parte do mordomo-mor Leandro Alano, da Casa Real Avis Lisboa, com acusações graves, acusações contundentes de que eu, presidente do MIM, sou terrorista internacional. Eu participo de uma célula terrorista na Europa, né? E que um dos nossos terroristas está preso na cidade do Porto e outro na Sibéria. Bom, ele deve estar se referindo ao Eduardo Fauzi, um camarada integralista que está preso, sim, na Federação Russa, porém, ele não é membro do MIM, é apenas um parceiro, né, do MIM, um camarada amigo em comum de mim e do Dr. Cássio Guilherme. E realmente o MIM deu e ainda dá todo o apoio jurídico, espiritual, toda a amizade ao Eduardo Fauzi, porque se trata de um homem justo, correto, íntegro e um integralista. E os integralistas são unidos. Os integralistas que o criticam, os supostos integralistas que o criticam, o apedrejam e o abandonaram, esses são falsos integralistas. Os falsos camisas verdes, como o senhor Leandro Alano, que chama o Eduardo Fauzi de terrorista, ele é, na verdade, um marxista, um socialista, que são pessoas que têm sempre essas palavras nos lábios: fascistas, nazistas, terroristas, isso, aquilo. Portanto, se trata de um falso camisa verde. E se fosse um integralista de verdade, ele seria solidário ao Eduardo Fauzi, né? Nosso camarada. E, até que eu saiba, não existe nenhum tipo de pena transitada em julgado contra Eduardo Fauzi por crimes de terrorismo. Portanto, é infundada essa informação proferida pelo senhor Leandro Alano, o que caracteriza até crime de falsa denunciação de crime, previsto no Código Penal Brasileiro, entre outros crimes, né, como difamação, né, injúria, e podemos enquadrá-lo aí em outras tipificações de crimes. Portanto, essa Casa Real Avis Lisboa, em seu total desespero devido ao crescimento do projeto da Casa Imperial Nativista Brasileira, anda por aí nos atacando a mim, que sou o chanceler
da Casa Imperial, nativista brasileira e presidente vitalício do MIM, Movimento Integralista Monárquico. Não existe nenhuma pena transitada em julgado contra a minha pessoa. Eu já publiquei em nossos grupos do Facebook e do WhatsApp meu certificado de registro criminal emitido em maio, mês presente, que nada consta contra a pessoa acima descrita, portanto, Carlos Alberto de Souza. Portanto, um certificado com o carimbo, a marca d'água da Justiça Portuguesa, um documento oficial, né, que prova que não sou de maneira nenhuma terrorista internacional, cometi atos de terrorismo em Portugal ou em qualquer lado que seja. Quem tiver curiosidade pode entrar no site do SIS, Serviço de Inteligência de Portugal, e lá na base de dados não consta o meu nome como suspeito de célula terrorista, como suspeito, né, de atos de incitação ao ódio, incitação à guerra civil, incitação à subversão da ordem pública, etc, etc. Eu não tenho nenhum tipo de referenciamento no SIS, nem na ABIN, nem no Serviço Secreto da Ucrânia, de país nenhum, nem da Suécia. Na verdade, as pessoas que realmente são criminosas, né, são indiciadas na polícia, são constituídos arguidos por crimes de formação de quadrilha e ameaças de morte, Sua Alteza Dom Antônio César Lisboa de Avis, seu mordomo-mor Leandro Alano, seu senescal secretário de inteligência Alessandro de Assis Azevedo e seu senescal atual presidente do MOVES, o senhor Geraldo José Fernandes. 4 indiciados da Casa Real Avis Lisboa. Portanto, esses sim são criminosos, né? Nós já publicamos os BOs desses indivíduos, portanto, o auto de denúncia, né, a qual eles foram indiciados. Eles estão sendo julgados, né? E tudo indica que serão condenados, porque as provas que o MIM Portugal entregou à polícia foram consideradas autênticas através da consulta, né, padrão da polícia, através do URL dos suspeitos, que comprovou a veracidade das ameaças de morte, dos decretos de morte por parte do Centro Administrativo Monárquico Avis, Camita, comprovado as provas, porque a polícia portuguesa não é trouxa, não é boba, não aceitaria esse material probatório se ele fosse falsificado, né? Se ele não correspondesse à verdade. Foi aceito porque corresponde à verdade absoluta e aceito pelo Ministério Público a denúncia. Portanto, os senhores estão indiciados e o vosso processo já está na fase de instrução, já está na mão de uma magistrada competente que fatalmente não deixará vocês escaparem impune por todas as ameaças de morte que vocês fazem a mim, perseguição, artigos 154, a linha A, e coação, artigo 154, bem como ameaça, artigo 153. Vocês arriscam aí pegar uma pena de 3 a 5 anos de prisão, fora multas e indenização, porque cabe indenização por vários danos, né? Porque
como vocês andam divulgando aí em redes sociais, isso é agravante, né? Isso, se vocês lerem lá o Código Penal português, vão ver que é agravante quando você comete esses crimes a nível de redes sociais, né? Porque você torna público para o mundo e eu corro risco agora em todos os lugares, né? Onde haja templos maçônicos, onde haja redes da franco-maçonaria, a qual vocês fazem parte. Eu corro risco porque o meu nome já está sendo muito conhecido, minha cara. Tudo isso é levado em consideração pela magistrada, né? Agora, em relação a essa acusação que está circulando no YouTube, que eu sou terrorista internacional e cometi atos terroristas na Europa, que fique aqui o meu esclarecimento, que de maneira nenhuma, dos mais de 100 vídeos que eu tenho, não existe ali nenhum que eu esteja incitando ódio, incitando a violência, incitando a insurreição, rebelião, revolução, incitação de ódio religioso, ideologia extremista. Não existe ali nenhum pronunciamento da minha parte favorável a células terroristas, grupos terroristas. Pelo contrário, nós, os integralistas, não temos nenhum tipo de simpatia por terroristas, seja eles marxistas, socialistas, fascistas, nazistas, islâmicos, seja lá qual for. Nós somos uma doutrina espiritualista, pacífica, porém não pacifistas, né? Somos constitucionalistas, somos democráticos, a democracia orgânica. E propomos sempre que o povo escolha livremente os seus representantes, né? Através do sufrágio universal, nunca através de golpe militar, intervenção armada, etc, etc. Nós, em todos os países que atuamos com mim, sempre defendemos o Estado Democrático de Direito, a ordem pública e a democracia, ok? Fica aí o meu esclarecimento. Os senhores que andam aí me acusando nas redes sociais de atos terroristas, portanto, a Casa Real Avis Lisboa, que apresente as provas, porque vocês cobram muito que o MIM apresente as provas do envolvimento de vocês com a franco-maçonaria, com a Ordem do Pelicano, com a Nobreza Negra Veneziana, com o Conselho dos 300, etc. Porém, vocês nos acusam e não mostram prova nenhuma. Nós sim mostramos as provas documentais em nossas redes sociais, em nossos sites. Claro que algumas provas são delicadas. Nós, por norma, no CIPIM, não temos costume de colaborar com adversários políticos. Não temos obrigação nenhuma de fornecer alguns materiais probatórios. Nós fornecemos sim para as autoridades constituídas do Brasil, de Portugal. Portanto, se trata de material delicado, né? Que não podemos estar expondo aí em redes sociais, que é muito vulnerável. Então, as ligações da Casa Real Avis Lisboa, com a Nobreza Negra Veneziana, com o Conselho dos 300, com a Ordem Jesuítas, com a Ordem do Templo, etc., com a franco-maçonaria, etc., com a MORC, etc., nós temos muito cuidado em não expor, não fornecer isso a vocês, que são nossos adversários políticos, porque se trata da guerra política entre duas casas reais, a Casa Real Avis Lisboa contra a Casa Imperial Nativista Brasileira. Esse foi meu esclarecimento. Anauê, viva o Império! Um grande abraço.